Oi, professor! Vamos falar sobre educação infantil? A educação infantil ela é inaugurada na Constituição de 1998, mas em 1990, o ECA ele revalida a Constituição enxergando e dando a ideia de que a criança, validando essa ideia de que a criança ela deixa de ser vista como um sujeito de tutela para então ser reconhecida como um sujeito de direitos. E isso muda tudo, porque a criança, ela passando a ser um sujeito de direitos, ela se torna um cidadão. Então, o ECA, ele humaniza a criança, ele humaniza a infância e ele coloca a criança com um papel de cidadão diante da sociedade, com direitos e deveres. Você sabia disso? A criança, ela é um cidadão. Então é errado dizer que nós estamos trabalhando na educação infantil com futuros cidadãos. Nós estamos trabalhando com cidadãos no presente, no agora. Porque isso é o que eles são perante a lei. Então, professor, professora da educação infantil, eu acredito que se a gente começar a reconstruir as nossas teorias a respeito da educação infantil, a gente começa a ressignificar as nossas práticas, a gente começa a trabalhar de uma maneira muito mais consciente, porque nós estamos trabalhando, além de tudo, com vidas e com cidadãos brasileiros. Eles estão aí como protagonistas da sua construção. Então, a criança ela passa a ser reconhecida como um sujeito de direito. E isso abre à criança um poder fundamental, um poder de posicionamento na sociedade, um poder de espaço, um poder de fala. E você, professor, está tendo a consciência de que o seu trabalho hoje é ressignificar a educação infantil? Você já parou para pensar sobre isso? Porque nós trabalhamos na infância e a infância ela é cheia de particularidades. Até mesmo porque a infância não é uma fase em que a criança se encontra. A infância é o lugar em que a criança mora. E sendo o lugar onde ela mora, a infância torna-se um espaço. Então, quando a gente trabalha projetando ações que vão desenvolver na criança habilidades futuras, nós estamos trabalhando de maneira equivocada. Nós estamos trabalhando de maneira errada. E eu preciso dizer isso para você, professora da educação infantil. Se você está trabalhando com projeções futuras, você está trabalhando de maneira errada. Porque você tem que trabalhar com projeções voltadas para o seu presente, para o seu agora. Como é que eu vou trabalhar na educação infantil? Primeiro, eu preciso entrar na infância. E como é que eu faço isso? Me conectando com a criança. E como é que eu vou me conectar com a criança? Eu vou dar voz à criança. Eu vou escutar a criança. E uma coisa que eu sinto falta nas escolas é um espaço de ouvidoria. A criança precisa ser ouvida. A criança precisa ter seu espaço de vez, de voz, de fala. Reserva um momento na tua sala de aula de ouvidoria, onde você possa escutar a criança. Porque o seu planejamento, para que ele seja bombástico, para que ele seja top das galáxias, você precisa, professora, conhecer o seu aluno. Você precisa, professora, se mudar para o lugar onde ele mora. Você precisa, professora, sair do seu adultocentrismo e voltar a ser criança. Nós temos um discurso muito adultocêntrico. Nós falamos muito sobre a educação infantil, mas não vivemos a educação infantil. Nós pensamos muito sobre as problemáticas da nossa escola. A gente discute a educação infantil. A gente pensa a educação infantil. A gente projeta a educação infantil, mas a gente não mora na educação infantil. A gente não mora na infância. Então eu preciso me mudar para a infância. Eu preciso pesquisar a infância. Eu preciso viver a infância. Eu preciso ser a infância. Você precisa parar de fazer projeções futuras e começar a fazer práticas voltadas para as necessidades atuais da criança. Então abre uma ouvidoria na tua sala de aula, escuta a criança, percebe a criança no seu gestual, se conecta com a criança, entra na infância dela, vive a infância dela. E isso vai permitir que você entenda melhor as necessidades da criança. E essas necessidades é que vão conduzir a tua formação, o teu plano, a elaboração da tua aula.
Então, são as necessidades, não são os conteúdos programáticos de cada faixa etária que vão conduzir a minha aula. O que vai me conduzir a minha aula é realmente o que a criança está demonstrando para mim que precisa receber. É a minha fala com a criança, é eu viver a infância que ela está vivendo naquele momento, é eu me conectar com ela de tal maneira que eu me torne criança, que eu adentre o seu imaginário e que eu descubra as suas carências, as suas necessidades, porque cada dia para a criança equivale a uma vida inteira. Porque a criança, ela vive o agora, ela vive o hoje. Então eu preciso trabalhar não projetando realizações futuras, mas permitindo-me me conectar com ele e realizando um trabalho onde hoje mesmo a minha criança consiga responder de maneira satisfatória ao meu estímulo. Ela precisa sair da minha sala de aula diferente de quando ela entrou no início da tarde e no início da manhã. Quando eu dou um bom dia ou uma boa tarde para o meu aluno, eu preciso ter a consciência de que ele vai sair dali e me dar um até amanhã completamente transformado de quando ele chegou. Porque a criança, cada dia para ela é de fundamental importância, porque ela é um ser que vive o hoje, que vive o agora. Todo dia eu tenho que ter uma surpresa, todo dia eu tenho que ter uma carta na manga, todo dia eu tenho que ter um olhar resiliente, mas ao mesmo tempo um olhar destemido, desafiador, um olhar também agressivo, para que eu enfrente as adversidades das infâncias, das múltiplas infâncias dentro da minha sala de aula. Porque todo meu aluno que chega, ele tem que sair diferente de como ele chegou. Ele tem que sair carregando um aprendizado. Não é um aprendizado para o futuro, mas é um aprendizado para o dia de hoje. Ele tem que chegar em casa diferente de quando ele saiu. Você agora entende a importância do seu trabalho na educação infantil? É trabalhar o agora, é trabalhar o hoje, é trabalhar transformações diárias. A gente traz um plano maravilhoso? Não, meu aluno tem que aprender esses eixos aqui ele tem que aprender desenvolver tais habilidades, para que ele venha a estabelecer competências. Eu trago tudo tão fechadinho, tão organizado, e aí eu acho que a minha aula é maravilhosa. Mas aquela minha aula talvez não seja a aula do dia de hoje. Não seja a aula que a minha criança precisa, porque eu não estabeleci uma conexão com a criança, porque eu não entrei na infância do meu aluno, porque eu não sei realmente o que o meu aluno precisa aprender. Então, vamos estudar a infância. Vamos nos mudar para a infância. Vamos estabelecer um lugar de ouvidoria na nossa sala de aula. E vamos entender que a criança ela já é, em suma, um cidadão. Ela não é um futuro cidadão. Dessa maneira, a nossa responsabilidade é dobrada. Eu sou Juliana Carneiro, professora, pedagoga, psicopedagoga, com 12 anos de experiência em sala de aula na educação infantil. Então fica coladinho aqui nesse canal, no Conta Mais Juju, que tem muita coisa boa ainda por vir. Deixa seu like se você gostou, se valeu a pena esse tempo que você passou aqui comigo. E eu te espero toda semana, a gente vai bater um papo e a gente vai trazer mais conteúdo. Então se liga aí, professora da educação infantil, e vamos revalidar as nossas práticas pedagógicas. Beijo pra você!